Olá, colorides! Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas para a live de hoje. Vamos ver se a gente consegue estabelecer uma conexão com ela. Oi! Coisa Ai, maravilhosa, quanto tempo! lindona! Tudo bem? Tudo bem, acho que só assim pra gente se ver, né, Thaís? Exatamente, só trabalhando, só psicologando pela vida. É verdade. Ai, saudade de você. Como você tá? Tá tão lindona. Ai, eu tô bem, graças a Deus. E você? Também, obrigada por ter aceito o convite. Ai, Obrigada por imagina. ter esse momento de troca, né? A gente acaba seguindo outros rumos depois da graduação, mas acho que a gente Verdade. dividiu várias coisas, né? Vários momentos, né? Hoje você está atuando aí com crianças, com adolescentes, né? Na clínica. Minha vivência é muito mais por conta da população LGBT, mas acho que a gente pode, de repente, trocar coisas, informações e saberes, né? Que eu acho que pode contribuir para a vida de muita gente, pode ajudar outras pessoas, né? Eu acho importante porque as crianças crescem, né? E se a gente já conseguir olhar para a saúde mental dessas pessoas desde muito novas, a gente de repente pode prevenir, né? Muitos adultos de patologias e, enfim, né? De coisas que poderiam ser resolvidas já desde muito cedo, né, Pri? Verdade. Sabe o que é que eu lembrei? É. Daquela vez que a gente estava trabalhando lá de... Sim! Era no De shopping promoter, lá, né, e no a gente... shopping E a gente viu uma carteirinha do CRP. de uma CRP de uma moça. Aí a Sim, gente ficou tão feliz porque a gente nem tinha visto ainda como é que era. A gente, ai, olha só, daqui a um tempo é o nosso. Aí já se verdade, passaram anos de formação. verdade. Eu Gente, tinha me esquecido, ainda bem que você lembrou, foi interessante lembrar, né? E assim, nosso passou brilho no olhar de ver uma carteirinha do CRP e de ver tal. uma carteirinha do CRP. Eu nunca tinha visto. Eu falei, gente, eu acho que tu ainda tinha visto. Assim, ah, eu acho que eu já vi. Mas eu não tinha visto. E a gente ficou tão feliz de, tipo, nossa, logo mais é a nossa. A gente vai apresentar a nossa carteirinha. Hoje a gente É, mal mexe nela. juro que no começo eu só queria mostrar ela. Eu só queria, tá. Ah, me presta documento. CRP, toma. Hoje ela tá dentro, guardadinha lá da carteira, eu apresento a CNH, outra coisa. Engraçado, né? Sim, Ai, sim, é gostoso a gente lembrar essas coisas, né? sim, Mas sim. eu fico assim, besta do tempo que voou. Gente, foi muito rápido. Parece que foi ontem. Ontem a gente lá naquele shopping, ficando junto a tarde toda, Sim. dividindo aquele docinho lá O que era pretzel. maravilhoso. Nossa. Fora todas as nossas vivências de estágio, né? A gente, né, fez ML também, é, É outras coisas que a verdade, gente fez junto, né? Curso na PUC e, e a gente almoçou na sua verdade, casa, várias vivências, né? Suadas, sofridas para chegar até aqui. verdade. Nossa, o sítio, né, da Sandra, Sim, nossa, saudade, gente. sim. Muitas vivências Saudade, boas. Pri, queria que você verdade. começasse se apresentando, né, falando um pouquinho da sua trajetória aí, pós, né, o período de faculdade, né, que você tem feito atualmente. E, e aí a gente começar um pouquinho a falar sobre o tema, falar da importância, né, da saúde mental para as crianças, as vivências. Certo, vamos lá. Eu me chamo Priscila, sou psicóloga clínica e pós-graduanda em neuropsicologia. Ano que vem aí eu termino, se Deus quiser. E aí vai ingressando em outras coisas, já tem outros planos aí em mente também.
E que tá tudo lá para 2021, né? Uhum. Porque 2020 já babou tudo. Exatamente. Mas olha que engraçado. Lembra que quando a gente fazia a faculdade, poucos eram as propostas que tinha de estágio com criança, Sim, sim. Eu né? até me Então, lembro que você assim, queria, você gostava muito da área da justiça, né? nossa, até hoje, né? Só que assim, é tanta coisa, enfim, né? E às vezes a gente escolhe umas coisas. Eu tinha duas opções. Essa primeira era da jurídica e depois veio da neuropsicologia. Mas a neuropsicologia eu sempre deixava em segundo plano. Não, eu acho que eu quero jurídica mesmo e tal. E nunca na vida pensei em fazer atendimento com criança. Até porque as propostas de estágio lá da faculdade eram pouquíssimas e Sim, era voltado mais para a educação, e sempre já tinha a turma lá, né, do Alisson, sim, da Ana, da Dani, que sempre pegava o sim. mesmo. Então, eu não tive estágio nenhum voltado com criança. Aí foi quando a gente começa, né, a clinicar, e no começo eu fazendo atendimento com estágio, então surgiu muita demanda com criança. Muita, muita, muita. E assim, é uma coisa que eu nem imaginava, né? Nem imaginava mesmo. E aí eu fui gostando. Fui gostando. Aí às vezes a gente vai e fala, ai meu Deus, será que eu dou continuidade? Será que eu só fico no adolescente? Será que eu fico só no adulto? Eu falei, então por que não juntar uma coisa com a outra, né? Acabou ficando mais a minha linha básica, assim, é entre adolescente mesmo, criança, e aí o foco até adulto jovem, né? Então, até adulto jovem. E aí o meu público hoje é esse. A maioria são adolescentes, né? Agora, na minha fase lá que você sabe, de mamãe, Sim, eu dei uma parada com os atendimentos infantis, assim, com criança mesmo, menores de 10 anos, por conta do do momento, né? exercício de ficar se agachando para poder brincar e tudo. Então, eu meio que dei uma paralisada no infantil, né? Mas no adolescente, a partir dos 10 anos, por aí, que já é uma outra linha, uma outra forma de trabalhar, né? Eu ainda tô. E aí eu já tô pensando agora, tipo, ai meu Deus, logo mais eu vou ter que parar, como é que eu vou fazer? E não quero parar, tô Sim. em conflito. E o que que você vê Imagina. mais de patologias, Pri, assim, no atendimento clínico com crianças e adolescentes, né? É, você vê mais questão de aprendizagem, você recebe mais, sei lá, de repente, depressão, ou transtorno de ansiedade? O que que você acaba vendo mais na vivência clínica? Olha, Thaís, quando é com a criança, assim, o foco grande é sempre muito dificuldade de aprendizado, tem muita queixa, né? E, e assim, com os adolescentes é um pouco mais misto, mas está muito em foco a questão da depressão, da ansiedade, e assim, em público praticamente geral. Isso assim está sendo bem forte na clínica. Talvez agora, com a pandemia, isso tem aumentado ainda mais, né? Então, as pessoas que Sim, já tinham uma predisposição ali, genética mesmo, agora estão se manifestando, mas é mais essa mistura mesmo de muita ansiedade, depressão, né? A questão da adolescência em si, né? Que aí acaba gerando essa questão que a gente vai falar hoje sobre o bullying, né? sim, Eu até estou atendendo uma adolescente que ela tem todo esse perfil, assim, desses conflitos emocionais por conta de questões com a escola, né? Essa insegurança, o conflito também de dentro de casa, por ela se achar muito inferior, talvez pela questão do bullying dentro da escola, né?
É bem. Nossa. Esse tema é uma coisa que é engraçado que não é só com o adolescente nem com a criança, né? Se você for olhar hoje as características de um adulto, tem muitas consequências lá atrás, né? Inclusive de um bullying. Eu estou atendendo mesmo uma paciente que ela estava me contando. Ela é muito fechada, ela tem muita dificuldade de falar em público. E esses dias eu estava abordando isso com ela. E aí ela, de fato, não sabia me dizer o que, que era de ruim para ela relembrar da infância. E aí, durante as sessões, né, a gente vai falando e tal, e ela começou a ter vários insights. Aí eu falei, pronto, né? E ela falou assim coisas que ela falou assim: "Ah, então é por isso que eu tenho esse receio de poder falar em público, porque ela tinha uma dificuldade na fala, ela trocava o L pelo R, né? E na escola um amiguinho ficava zoando ela o tempo inteiro. E aí eu falei, olha só as consequências, né? Eu atendo uma pessoa Porque as também que consequências sofreu bullying. não é nem tanto da adolescência, principalmente na vida adulta, né? Sim. Eu atendo uma pessoa que sofreu bullying e ela traz resquícios hoje, né, que acabam aparecendo dentro de transtornos de ansiedade. E eu também fui uma criança que sofreu muito bullying. E eu estava tendo uns sonhos muito estranhos há pouco tempo atrás. E eu conversava muito na terapia que eu não conseguia entender o porquê desse sonho, o porquê desse sonho, e aparecia um momento muito específico, eu não conseguia lembrar nada dessa época, né, que era a minha sétima série, quando eu tinha uns 13 anos, e não conseguia lembrar, não conseguia lembrar, até que me veio uma cena de bullying, né, então, que ficou assim, né, soterrado num monte de questões ali inconscientes, e aí foi muito legal que eu já tinha até marcado com você e tal. Eu falei, gente, isso é muito importante, né? A gente colocar, porque lógico que não só o bullying é motivo de uma criança precisar passar por um atendimento clínico, né? A Sim. gente sabe que tem muitas questões, principalmente com os pais, que é o primeiro grupo familiar, que faz com que a criança precise, né? Passar questões de aprendizagem, etc. Mas me chamou muito a atenção essa questão do bullying, né? Porque muitas coisas giram em torno, né? É, de uma criança que sofre bullying, né? Ou bullying por conta do corpo, ou por conta da sexualidade, ou do gênero, né? Que é algo que eu trabalho muito, né? Ou por conta da altura, cabelo, questão social, questão racial, etc. E o quanto isso é adoecedor, o quanto isso transforma a vida da pessoa a ponto dela crescer um adulto cheio de patologias, cheio de questões, cheio de inseguranças, etc. Que muitas vezes a gente nem vai lembrar e só vai lembrar assim, se de repente fizer um processo terapêutico, algo do tipo, porque senão a pessoa vai viver repetindo padrões que a gente nem se toca, né? Exatamente. A, É igual aqui a Camila falou que ela é, sofreu a vários Camila na era minha época, amiga da escola dessa época. A só gente que não sofria tinha muito. nome, Sim, né? E hoje as coisas como várias pessoas assim, mais idosas de idade, não idosas, mas assim, mais adultos, né? Mais velhos, lá com seus 40, 50 anos, falam, ai, mas eu sofria isso e eu não tive consequências nenhuma, eu tô vivo, né? sobrevivi, eu tô vivo, isso é muito mimimi, muito da atualidade, né? Então, assim, a gente escuta muito esse tipo de frases, assim, que às vezes não é que, como a Camila falou aqui, só não nomeava, mas já existe há muito tempo. Não só o bullying, como várias outras patologias, né, Thaís? Só não tinha nome, Sim, né? E tá aí o nosso DSM-5, que está relatando cada vez mais transtornos mentais, né? sim, Que isso já vem ó, há muitos anos, só que agora, com o estudo mais avançado, se deram nomes, né? sim. Sim, e já era adoecedor, né? A gente, né?
ouvi o relato de pessoas, morreu porque por desnutrição, a pessoa deixou de comer, tá? Não colocava um nome que aquilo poderia ser uma depressão, mas a pessoa acabou falecendo por conta de um processo depressivo que levou ela à desnutrição e ela acabou morrendo, né? Entre tantas outras questões que antigamente não tinha nome e hoje que tem nome é importante falar. Eu estava escrevendo hoje um artigo para o coletivo Guarda-Chuva que vai amanhã no ar, e estava falando sobre a questão da identidade de gênero, né? Ideologia de gênero, como foi falado há muito tempo atrás, aí lá nas eleições de 2018 e tal, e a importância da gente falar sobre questões de gênero e sexualidade, né? Porque quando a gente fala sobre gênero e sexualidade para crianças e adolescentes, a gente não está só ensinando a pessoa a olhar para si mesmo, né, para o próprio corpo, conhecer o próprio corpo, né, previne abusos, porque se a criança sabe onde pode ser tocada, onde não pode ser tocada, ela previne tipos de abuso, né, estupro e etc. E além da questão do próprio bullying, né, se a pessoa sabe que aquilo faz parte da sexualidade da pessoa, ou faz parte do gênero da pessoa, ela vai evitar que isso se torne um tipo de bullying. A gente falando aqui da questão sexual, né? Mas outras coisas são tipos de sofrimento para. São tipos de característica que vai fazer com que a pessoa sofra bullying, né? Uma das pessoas que eu atendo, né, que sofreram bullying, por exemplo, era muita questão, por exemplo, do cabelo, né? É, Esse era cabelo de muito. pichaí, de bombril, Sim, né? sim. E aí ela acabou criando um pânico, um transtorno de pânico por medo de julgamento, né? Dentro da sua experiência aí, Pri, você já chegou a identificar outros tipos de bullying, né? Que nem a gente já falou, questão racial, questão do corpo, né? O meu era com o peso, porque eu sempre fui muito gordinha. Mas você chegou assim, tem algum que é mais adoecedor ou que vem mais recorrente? Alguma criança ou adolescente que acaba trazendo mais algo muito mais específico para ser criticado, para ser tirado sarro na clínica? Olha, sim, sabe, essa paciente adolescente que eu atendo, ela, ela tem uma questão aí com ela mesmo, sabe? Tem toda aquela característica de ser uma menina bem bonita, né? Tipo, característica do tipo, é aquela menina loirinha, sabe? Do olho azul, do cabelão liso. E assim, as pessoas. Olha que engraçado, né, Thaís? Porque às vezes a complexidade ela não vem só, às vezes, por uma pessoa se sentir inferior ou feia, mas também por se sentir talvez bonita, diferente das demais, né? Por ter essa característica de ser loirinha e tal, olho azul, ela sofre com isso. Olha que engraçado, porque ela se sente que as pessoas se aproximam dela por conta dessa característica física. Olha a idealização da criança, Sim, né? E né? isso incomoda muito. Tanta Isso gente incomoda sofre por assim não ela. estar num padrão, né? E ela sofre justamente por talvez estar dentro de um suposto padrão, né? Exato. E aí vem essa questão das amizades, né? Tipo, as minhas amigas brigam para ter a minha amizade. É como se a loirinha lá é a mais bonita, então é a mais X, entendeu? Então, para ela é um problema, ela vê isso como um problema. E assim, automaticamente eu acho que ela se sente inferiorizada, ela se sente insegura, e querendo ou não, ela sofre bullying em relação a isso. E gerou uma consequência emocional nela muito grande, que ela começou a se automutilar, Nossa. né? E não chegou a tentar cometer um suicídio de fato. Mas a automutilação já é o índice Já, de alguma coisa, né? sim. Já é o sofrimento que ela não consegue lidar com aquilo e ela se corta, né? Ela se automutila. Então, olha a gravidade, né? Que isso acarretou. E é uma coisa assim que é tão
fora do nosso comum em si, porque ela se sente inferiorizada por ela se sentir fora do padrão das outras amigas, né? De se sentir bonita, de ser loira, do olho azul e tal. E é muito engraçado essas questões, né? Que às vezes a gente Sim, acha que é só por conta de uma situação, mas não. Pode ser várias outras coisas que faz com que uma pessoa chegue a esse ponto, né? Porque a pessoa que sofre bullying, ela tem as consequências delas psicológicas e também físicas, né? sim, Que é a questão de ela se sentir bonita, porém as pessoas acham ela bonita, mas ela não se acha. A questão da baixa autoestima, né? A insegurança, ela acha que as pessoas só estão sendo amiga dela por algum interesse. por ela ser popular, talvez. Isso, né? Para ela ser bonita, Sim, né? E isso gera uma ansiedade, né? E depois isso pode gerar uma possível depressão. Então, assim, são muitas consequências, né? sim, Fora as questões também que a gente não pode descartar, que são consequências físicas também, né, Thaís? A gente fala assim, o bullying, ela causa consequências psicológicas. Sim, causa mesmo. Psicológicas, emocionais. Mas ela também causa consequências físicas, né? sim, Às vezes, por exemplo, uma pessoa está sofrendo tanto e ela adquire uma doença, ela simplesmente somatiza aquilo, né? sim. Sofrimento que vem de uma doença física. Sim, aí de repente é uma pessoa que tem uma questão com o cabelo e acaba alisando, uma pessoa que tem uma questão com peso e começa a praticar de repente a bulimia, né? Uma questão com a cor da pele e a pessoa acaba, né, é, desejando, né, esconder ao máximo essa questão racial, enfim. A gente, Se a gente for né, às começar a vezes, falar aqui de casos, né? A gente vai falar, eu já tenho outro caso. sim. Pode falar, a Camila Você colocou as falou diferenças são eternos tabus, né? E cada vez mais, além da questão, né, do tabu, a gente acaba precisando olhar para isso com um olhar diferenciado, né? Principalmente a gente que trabalha com a área de saúde mental, que a gente nem imagina que tenha algum caso, né? E sempre tem, né? como a Camila aí citou, essa questão do tabu, né? Da diferença, porque hoje a palavra bully, ela é nova pra gente aqui no Brasil, Sim, né? Não é à toa que a palavra bullying, ela é de uma língua inglesa, né? Do americano. Então, assim, não era bem conhecida. Então, o Brasil era pouco conhecido. Agora que está bem forte essa questão. E aí as pessoas começam a falar, ai, mas aí eu sofri bullying com isso, ai, eu sofri bullying com aquilo. Mas a gente também precisa muito se policiar em relação a isso, Thaís. Porque é muito diferente um bullying de uma brincadeira de mau gosto. sim, Porque as legal. pessoas, né, que as pessoas acham que só porque está tendo uma brincadeira de mau gosto, isso já caracteriza um bullying. Não é bem assim, né? O bullying, para a gente poder falar assim, não, o bullying em si, essa pessoa está sendo vítima de um bullying, ela tem algumas consequências, né? Que dizem que tem os tipos de bullying. Então, ela precisa primeiramente ser física, né? Por agressão, também verbal, né? A questão da exclusão social, quando, sabe, aquele amiguinho e fala, ai, não, vamos deixar, não vamos dar muita moral para ela, não, porque ela é meio chata, sabe? Tipo, você exclui aquele amigo da sua rodinha, você acaba influenciando os outros também a fazer isso, né? E também, olha que coisa, tem um bullying, Thaís, pela internet, que se É o chama cyberbullying, cyberbullying, sim. né? E que às vezes não são ofensas tanto direta quanto indiretas, né? Às vezes
são ofensas que você não sabe nem de fato quem é que está fazendo, Sim, e né? E acaba você se sabe que mascarando em está perfil fake, acaba se isso, escondendo atrás de comentários, né, em páginas. né? Então, assim, quando a gente fala em questão do bullying, a gente tem que se policiar muito em relação a isso, identificar todas essas questões, né? E tem até uma característica que se chama assim, a característica com os 3 I, para poder a gente meio que identificar de fato se é um bullying mesmo, que é a intencionalidade, né? Que é quando aquele indivíduo ele está mesmo na intenção de machucar, de ferir o outro, né? Tá? Tem a intimidação, você intimida o outro com uma queixa, com uma situação, tipo, ah, você é negro, você é macaco, sabe? E a questão da insistência. Assim, a insistência quer dizer a repetição de várias vezes sobre o evento, né? Então, essa pessoa receber essas ofensas diariamente, com frequência, né? Então, a gente precisa ver, não é só seu narigudo, vamos supor, né? Uhum. De fato, a pessoa tem um nariz mais elevado mesmo, maior, mas talvez às vezes não é bem, é uma brincadeira de mau gosto. Sim. Não necessariamente é um bullying, entendeu? Então, assim, quando vem com questões físicas, verbais, e assim, e a intencionalidade da vítima em relação De a isso, machucar, né? né? De machucar. A psicóloga Bianca colocou aqui, tem que acontecer de forma repetitiva e intencional. Sim, é isso que você Isso, estava falando, repetitivo né? intencional. Constantemente ficar tirando Da, sarro da e insistência. Exatamente, a questão da insistência e da intencionalidade do fato, né? Do quanto essa sim, pessoa ela continua ofendendo a outra. E sim. aí vem a questão também da fisicamente, né? Porque às vezes a questão as consequências é quando você recebe um arranhão, chega em casa roxo, né? E assim, são consequências também físicas, né? Sim, E psicológicas. Isso é bem, sim. Eu acho que o é bem psicológico é o que tenso. mais me chama atenção, porque uma brincadeira de mau gosto acaba acontecendo, né? Ok, não gostei daquilo e para. Agora, o bullying, por ele ser repetitivo, isso acaba gerando uma consequência emocional gravíssima, né? Muito forte, muito severa, a ponto de trazer consequências, inclusive, como nós falamos, né, para a vida adulta da pessoa, né? A pessoa fica com aquilo muito recorrente, e acaba trazendo marcas muito grandes, né? E quando a gente fala de questões de saúde mental, né, a gente fala disso, por exemplo, uma pessoa que vai crescer, né, com transtorno alimentar, é uma pessoa que vai crescer com depressão, é uma pessoa que vai crescer com transtorno de pânico, entre outras consequências do adoecimento pelo bullying, né? Além de insegurança, Inclusive a além de um monte questão de dos coisa. pensamentos suicidas, né? Tanto pensamentos suicidas quanto cometer também o suicídio e até o homicídio. Olha que situação, né? Já pensou você ser tão chacota de uma pessoa, você está com tanta raiva, você vai lá e simplesmente mata aquela pessoa que está te ofendendo, E é muito né? comum, Ela tá... principalmente nos Estados Unidos, a gente ouve vários relatos, né? A Exato. Camila vai ter. Ah, que pena, Camila. A Camila vai ter que sair, mas vai ficar gravado no meu IGTV, sim. Depois você olha lá e a gente vai deixar gravadinho para você não perder. Um beijo, obrigada Obrigada, por viu, ter ficado Camila, por aqui. você participar aí. Incrível. A Camila foi muito amiga da minha época de escola e acho que com certeza ela deve lembrar, assim. No meu período de infância, o pessoal pegava pesado mesmo e era constante e não tava nem aí, né? E acho que é por isso que é importante a gente não cessar de trazer esses assuntos e falar constantemente, relembrar e reforçar, porque eu acredito que é uma forma de prevenção também, né, Pri? A gente sempre bater nessa tecla e orientar, né? E ter pai
e mãe que vai falando, que vai reforçando, né? Na escola. Isso deu uma travada aqui para mim. Tá conseguindo me ouvir agora? Tô ouvindo. Só deu uma travada e depois voltou. Eu estava falando que é importante a gente não cessar, né, de falar sobre esse assunto, inclusive os pais, a escola, sempre trazerem esse tema como forma de prevenção, né? Acho que quanto mais a gente falar do quanto o bullying ele é prejudicial, né? E eu acho que é uma forma da gente prevenir, né, que não se façam mais esse tipo de coisa, né? Thaís, essa questão da prevenção, eu acho ela bem importante. Eu acho que para deixar mais atentos os pais, justamente por essa questão do tipo, quem nunca recebeu uma brincadeira de mau gosto, né? Na vida. Quem nunca, né? Todos nós já recebemos de uma forma ou outra. Só que assim, as pessoas lidam diferente. Cada um de nós somos diferentes. Então, cada um lida diferente com certas situações. Então, às vezes, na cabeça do adulto, né, que de fato já passou de um pai, não leva isso muito a sério, muito em consideração, porque ele lembra que um dia ele já passou por isso e que ele não morreu e que ele superou, né? E que isso a vida seguiu em frente. Né? Só que ele esquece que ele está falando dele. A gente está falando de uma outra pessoa, né? E como é que essa outra pessoa vai assimilar essas ofensas, essas agressões? É diferente. Então, isso acaba, às vezes, meio que negligenciando a questão do apoio da família, né? De achar que isso é besteira, de deixar passar, de falar, ai, menino, deixa que supera, né? Isso é besteira. E acaba não levando isso muito a sério em relação ao filho, né? E muitas das vezes, pelo que o pai fala, os pais, né, em geral, fala, a criança, ela se reprime. Então, as coisas vão acontecendo e ela não tem vontade de falar, porque a resposta do pai é sempre a mesma, de que ele não é nada daquilo e tal, e bola para frente. Então, cadê aquele apoio, né? Aquele, vamos pegar na mão, filho, é assim mesmo. Eu entendo você, né? Eu acho assim que eu acho um ponto muito importante de você fazer com que a criança entenda é se colocar no lugar dela e falar que isso também já aconteceu com você. Eu faço isso como eu atendo criança e adolescente, eu faço isso com muita frequência, porque às vezes eles acham que isso só acontece com eles, né? Eles acham, falam assim, olha, você passou por isso, eu compreendo, eu entendo, eu sei o que você sentiu, né? Por quê? Porque também já aconteceu comigo. E às vezes eles abrem aquele olhão assim, sério? Aconteceu com você também? E é engraçado que às vezes, até com adulto, isso é muito comum também, né? Às vezes, sério, aconteceu, aconteceu. Então, assim, o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Você se acha dessa forma, né? O que você está ouvindo, você se considera? Muitas das vezes eles nem acham, tipo, não, eu não me acho que eu sou assim. Então, por quê? Né, que você está se sentindo tão. Sim. Ai, porque no começo eu achava, né? Então, assim, olha que engraçado, só o fato de você falar também que já passou por isso, de mostrar para ele que você sabe o que ele está sentindo, já faz muita diferença para uma criança. Uma criança, para um adulto, até mesmo para um adolescente. Isso eu percebo frequentemente na terapia, no consultório. Caramba. E como que você reage, né, Pri, assim, tipo, ou orienta a criança ou adolescente a agir? Porque, de repente, quando eu até converso, né, eu sofri bullying, ou, meu filho, minha filha sofre bullying, etc. A primeira
reação que eu costumo ouvir de alguns pais, né? Ah, eu ensinei meu filho a ir lá e sentar a mão nele, né? A pessoa tá te xingando, vai lá e bate, não sei o quê, ou vai lá e chama a professora, ou vai lá e pede ajuda. Eu não acredito que violência gerando violência vai resolver a questão do bullying, né? Mas eu acredito que seja na questão do diálogo, etc, né? E tem alguma coisa que você pede para a criança fazer de repente, ou falar, ou reagir, etc? Olha, Thaís, sobre esse ponto desse comportamento que você falou aí agora, é importante a gente observar também que isso pode virar o jogo, né? Tá. Do tipo, a criança era vítima e de repente ela vira o agressor, Sim. né? Então, assim, pô, eu não recebi apoio nenhum justamente por esse comportamento que você descreveu agora de um pai. Ah, não, vai lá e mete a porrada nele, né? Então, resolve com isso, deixa de ser quando é menino, né? É, Isso é coisa de menina. Você não é mole, sabe? Esse tipo de coisas que falam para criança, ele vai lá, agride o outro e automaticamente ele acaba invertendo o próprio papel de vítima para ser agressor, né? E isso é bem comum de acontecer também. Thaís, sim. Oi? conseguiu me ouvir? Tô conseguindo, pode continuar. Tá, pra mim tá normal. Ah, tá. Ah, tá. É porque deu uma travadinha que deu uma carregada, eu achei que tinha cortado o que eu estava falando. Não, tá normal, pode seguir. Eu costumo orientar dessa forma, né? Fazer com que ele compreenda, primeiramente, que não é só ele que passa por essa situação, né? Que todos nós um dia na vida já passou, inclusive a própria psicóloga dele, né? E fazer com que ele compreenda o que que ele acha sobre o que ele estava recebendo, né? Dessas informações. Tipo, ai, você é feio, você é gordo, você é isso. E fazer como você se vê, né, em relação a isso. Você se acha realmente tudo isso que essa pessoa falou? Aí, não. Falei, então, né? Então, que tal a gente começar a pensar de uma outra forma? É comum, eu sempre falo, é muito comum a gente ficar abatido de cara quando a gente recebe essa informação. Porque a gente não está preparado para receber esse impacto da pessoa chegar na sua cara e falar, olha, você é gorda, sendo que você não é, digamos assim, ou você é feia, ou você é assim. Nosso cérebro ele não está preparado para receber esse impacto de imediato. Então é comum a gente se abater de início, né? E às Sim. vezes a gente acaba até ficando meio que em choque. Tipo, depois a gente começa a pensar, pô, mas eu poderia ter falado isso para essa pessoa, Sempre né? vem Era para isso, eu ter né? falado isso, né? É muito comum, muito comum. Então, assim, às vezes eles falam assim, ah, mas eu poderia ter falado isso, mas na hora não me veio a palavra. É comum, a gente não estava preparado para aquilo naquele momento, foi um impacto, a gente querendo ou não, meio que se paralisou, entrou em choque, né? E quando a gente recebe essa informação, é normal que a gente entre em dúvida, né? Sobre o que essa pessoa está falando sobre a gente, né? E vamos fazer uma reavaliação em relação a isso. O que que você acha? Você acha que é isso mesmo? Né? Então, a grande maioria das vezes não. A pessoa não se acha daquela forma, né? Então, aí é que a gente vai tentando reverter essa situação, né? Então, assim, eu trabalho dessa forma, né? Fazer com que ele enxergue que, na verdade, não é nada daquilo e que é muito comum a gente receber esse impacto de início e achar que isso é verdade, Sim. né? E isso tem ajudado bastante. Sim, eu fiquei pensando agora, né? Já pensou, sei lá, uma criança acabou de sofrer bullying na escola, né? Tiraram sarro, agrediram, etc. E ainda vai para casa, né? Desabafar triste, chateado, né? Ou chateada.
E aí, ao invés de repente, né, receber um apoio, um acolhimento, etc., não. Ah, você é mole, você é isso, você é aquilo, por que que você não bateu? Por que que... E aí, tipo, de um lugar onde devia haver um conforto, ainda a pessoa se sente, a criança acaba se sentindo muito mais para baixo, mais debilitado, né? Porque não teve essa reação, poxa, além de eu sofrer tudo isso, eu ainda não tô aos olhos do meu pai, da minha mãe, né, alguém que vale a pena, ou alguém que teve reação, né? Ainda decepcionei os meus pais por não ter feito nada, né? Olha Nossa, como que bem esse sofrimento ainda pode piorar, né? né? Aí ele acaba idealizando um monte de coisa, né? Criando fantasias, né? Do tipo, eu vou falar para o meu pai, para minha mãe, sendo que eu sei qual é o comportamento que eles vão ter em relação a E isso. muitas Eu vezes sei nem o que que fala, eles né? vão falar. Aí o que que eles fazem? Ele engole, eles falam uma vez, viu que não teve nenhum reforço positivo aí de início, ou seja, ele entende que se ele for falar várias outras vezes do mesmo assunto, corre o risco até dos pais ficarem bem chateados e falando a mesma coisa e ele acaba guardando para si. E aí se torna engraçado que aí se torna um adulto daquele que guarda as coisas para si, né? Tipo, eu tô com um problema, mas ninguém pode resolver isso por mim. Então eu vou guardar. E vou guardando, vou guardando, vou guardando. E aí depois o corpo responde, né? Sim. Dá os sinais. Ou costuma conviver com aquela frase, não adianta fazer nada, né? O que que eu vou fazer? Não vai adiantar nada, não vai resolver, porque justamente, né, quando criança foi acostumado a não resolver as coisas, né, a não conversar, a não dialogar, a não estabelecer, né, esse contato de pedir ajuda. E o resolver para ele é ficar calado, né? Meio que se resolve sozinho e não resolve, né? Como se estivesse jogando os problemas e a poeira para debaixo do tapete, né? Sim. Fiquei me lembrando agora das pessoas que comem emocionalmente também, né? O quanto elas acabam engolindo de emoções desse tipo também, né? Aí vem a questão da obesidade, né? Sim. Gente, a cabeça das pessoas é. Nós adultos, né, que mesmo passando, né, pela graduação de psicologia, a gente olha as coisas hoje com clareza, a gente já fica, né, espantado. Eu fico imaginando no caso de uma criança, né, que mal entende seus sentimentos, né? Ou do adolescente aí que está passando por uma transformação, né, hormonal e social muito grande, etc. Como que elas lidam, né, com esses tipos de sentimento e etc, né? E eu acho que os pais nesse momento, eles têm um papel muito importante, né? Você acaba mandando os pais para terapia também, Pri, porque nos meus estágios da primeira vez que eu fiz a graduação, a gente encaminhava os pais para terapia, né? Pegava uma criança que estava aí com algumas questões, a gente já avaliava e falava, olha, pai e a mãe precisa ir para terapia. Acontece isso com você também? Com frequência, Thaís. Tipo, é uma coisa assim que parece que fica muito mais claro de quem está precisando ali é os pais e não as crianças, sabe? Mas assim, às vezes quando a família tem convênio, fica tudo mais fácil, né? Sim, Por exemplo, às vezes não tem convênio e aí o nosso atendimento é particular. sim, E aí os pais já fazem um esforço grande para poder pagar aquele tratamento, porque acha que também, de fato, aquilo ali vai ser resolvido, né? Aquele problema do sim, filho. E aí a gente acaba olhando que não é bem o filho, é uma estrutura que precisa também de um apoio profissional, tanto para os pais, para a família em si, né? E às vezes não tem uma condição financeira para pagar terapia para todo mundo, né? Então, assim, quando tem convênio, isso é muito mais fácil. Eu já encaminho, eu falo, olha. E às vezes é engraçado como o meu crianças, na verdade, com o menor, né? Que não respondem ainda por eles, então eu tenho que ter um sim. responsável.
eu observo nesse primeiro momento, porque a primeira sessão é com o responsável. Sim. Dificilmente eu faço a primeira sessão com o menor. Eu sempre faço com o responsável. E na hora que o responsável senta assim na minha frente, ele meio que cospe o que ele está sentindo. Então, às vezes, Thaís, a sessão é para falar do filho, mas não sai do filho, sai da pessoa. E aí eu preciso fazer com que esse pai venha na outra semana. Falou, olha, eu preciso coletar algumas informações, o tempo para a nossa sessão foi curto em si, né? Eu vou precisar que você retorne. E assim, às vezes a segunda sessão é com os pais também, tipo, falando dos pais. E aí você vê a necessidade, né? Que a pessoa tem de querer também fazer. E às vezes eles falam assim, nossa, eu também preciso, né, doutora? Eu também preciso. Eu falei, preciso. Todos nós precisamos, Sim, todos nós né? temos Mas às emoções, né, vezes Pri? sim, e todos nós temos problemas, né, Thaís? O povo às vezes idealiza e fala, ah, eu não vou passar no psicólogo porque eu não tenho problema. Como não? Oi? Você tem sim, né? Sim, Então, assim, todos nós temos. Lógico, tem outras pessoas que não conseguem lidar com esse tipo de problema e realmente precisa de um profissional. Mas nesse ponto aí da família é muito engraçado. Às vezes eu não sim, preciso nem falar. Eles mesmos já falam por si só. sim. Né? Tipo, ah, Já eu também traz, preciso, né? sim. Pri, a É gente bem tem legal isso. pouquinho tempo, né? Parece que a gente está aqui há 5 minutinhos e já falta menos de 10 minutos para a gente para encerrar a live e ela encerra automaticamente, né? Infelizmente, mas eu amei, foi uma super aula sobre bullying, sobre atendimento com criança, né? Sobre saúde mental. E antes da gente encerrar, né? E de eu te agradecer formalmente, eu queria pedir para você deixar aí uma mensagem, né? Para todas essas pessoas que já estão aqui vendo, para pessoas que ainda vão ver, né? É, o que você pode dizer para essas pessoas em relação a bullying, à saúde mental da criança e do adolescente, né? O que a gente pode deixar de recado para elas? Olha, Thaís, o que eu posso deixar aqui para falar para todos que vão assistir essa live é que a gente nunca pode julgar o outro com as nossas experiências, né? Achar que o que o outro está sentindo é a mesma coisa da forma como você sente. E não, né? Sobre essa questão do bullying. Eu sofri um bullying na minha adolescência, na minha infância. E eu não tive consequências nenhuma. E aí o seu filho sofreu. E ele pode ter algumas consequências. E a gente precisa lembrar que são pessoas diferentes. A gente não pode avaliar o sentimento do outro referente aos nossos sentimentos e às nossas percepções, né? Então é isso. Eu quero te agradecer e eu quero. Pri, Pri, oi. Gente, se estiverem me ouvindo aqui, peço para que vocês escrevam alguma coisa. A Pri aparentemente travou para mim. Para vocês está tudo normal? Oi. Se vocês puderem me escrever alguma coisa, ela caiu aqui para mim. Vocês estão vendo normal? Vocês estão me vendo? Se alguém puder escrever alguma coisa. Vou esperar mais uns minutinhos, né? Só para ver se ela retorna, que já estava aí no final da live. Ah, ela travou, né? Obrigada.
Eu acho que deve ter acontecido algum problema com a conexão dela. A gente ainda tem uns 4 ou 5 minutinhos. Vamos ver se ela retorna para a gente se despedir dela. Eu achei incrível, né, conseguir, né, olhar essa percepção de quem atua, né, com crianças. É, eu tive a experiência na graduação, mas eu definitivamente acredito que é importante, né, a gente ter um- uma questão a mais para trabalhar. Ela voltou aqui. Vamos ver se a gente consegue se despedir dela, pelo menos. Oi! Voltei. Ai, minha internet caiu, agora eu tô com 4G, não sei como é que eu vou me sair. Fica tranquila, eu tava falando que agora a gente já tava só para se despedir e de repente caiu. Mas pelo menos é para dar um tchauzinho e deixar uma mensagem final. Ah, Mas, mas, parou mas, para mas mim, deu parou para para mim a hora que você concluir? tava começando, você concluiu e tava começando a agradecer. E aí caiu, eu não consegui mais falar com você. Ah, tá. Então eu vou continuar no agradecimento. Te agradecer de novo, Thaís, por essa oportunidade da gente debater sobre esse tema que eu acho que está bem atual aí, né? Mexe com todo mundo. E deixar algumas coisas claras para algumas pessoas, como essa questão de a gente diferenciar o que é um bullying do que é uma brincadeira de mau gosto. Ai, acho que de novo essa internet Não, pode vai continuar, tá tudo bem. que deu uma carregada aqui. E assim, vamos fazer umas próximas, né? Por favor, por favor, Vamos, vamos fazer vamos sim. fazer. E Faz agradeço tempo, muito você. acho que uns 3 meses mais ou menos atrás que eu não Sim. fazia. E agradeço muito você, a tua experiência, né? É incrível observar, né, o quanto a nossa convivência de graduação deixou frutos, né? Hoje nós estamos em caminhos diferentes, mas a parceria, o carinho e a admiração continuam, né? Desde a época da faculdade, eu já achei sempre você uma pessoa incrível e espero poder te encontrar outras vezes, em outras oportunidades, que a gente possa falar de vários assuntos aqui e trocar parcerias. Sou muito grata mesmo pela Ah, com experiência. certeza, Sou grata a todo mundo com que ficou certeza. aqui até agora no final da live, né? Deixo um beijo para todo mundo. Deixo um beijo também para quem vai assistir futuramente. E semana que vem a gente vai falar sobre um pouquinho sobre direito das pessoas LGBTI+, em adotar crianças, né? Casais homoafetivos que desejam trabalhar com um tipo de adoção. A gente vai falar um pouquinho isso com uma advogada. Pri, um beijo grande para você. Um beijo grande para todo mundo e a gente se vê em breve. Um beijo, gente.